Estamos no Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, Powered by Forbes, edição 2026, entrevistando o ex-presidente Michel Temer. Presidente, muito obrigado por falar conosco. Prazer de estar com os senhores. Presidente, Vossa Excelência fez uma apresentação falando de alguns desafios para o Brasil. O senhor conseguiu colocar o ponte para o futuro do PMDB, do antigo PMDB em prática. Hoje, num cenário de 2026, estamos prestes a ter mais uma eleição presidencial. O que o senhor acha que tem que estar na agenda do próximo presidente, seja ele quem for, para destravar investimentos e destravar o crescimento da economia, presidente? Redução dos gastos públicos. Você sabe que é o ponto central, por exemplo, foi o norte do nosso governo, né? Você se recorda quando nós estabelecemos um teto para os gastos públicos, ao fundamento de que para você ter uma tranquilidade fiscal no país, você não pode gastar à vontade. E você sabe que o teto, de alguma maneira, reduz a capacidade até do presidente da República editar medidas populistas, como até do Congresso Nacional, que também vive da entrega de verbas para estados e municípios. E há várias hipóteses. Você sabe que é uma coisa pouco divulgada, mas no meu governo eu eliminei 60.953 cargos, porque desocupados que estavam ou para desocupar-se, eu poderia eliminá-los, e o fiz, por meio de decreto. É uma reforma administrativa silenciosa, né? Então, reduzir gastos públicos é fundamental, porque se você tem muitos gastos, você aumenta a dívida pública. Sim. Aumentando a dívida, você paga juros. Juros é coisa que você paga e vai embora, né? Então, se você reduz a dívida pública, e eu reitero, você tem que começar reduzindo os gastos públicos, né? Você diminui o pagamento de juros, portanto, beneficia economicamente o país. E, ademais disso, se me permite, é incentivar os investimentos no Brasil, investimentos estrangeiros, especialmente, né? Em conexão com investimentos brasileiros, mas incentivá-los. Tem uma política diplomática de natureza comercial que incentive esses investimentos. Acho fundamental para o país. Estamos aqui discutindo o setor de energia, que é um setor fundamental e onde o Brasil tem grandes vantagens competitivas devido ao sol, devido ao vento, devido à abundância de rios. Mesmo nesse setor existe um problema, existe uma incerteza jurídica que dificulta os investimentos. Como é que isso poderia ser resolvido, presidente? Olha, eu acho que é um incentivo no setor da energia. Você disse bem, nós estamos avançados nessa questão da energia, energia eólica, energia hidrelétrica, enfim. As mais variadas espécies de energia hoje são levadas adiante pelo Brasil. De alguma maneira, devo registrar, muitas vezes quando falam no exterior, as pessoas se lembram do avanço, digamos assim, praticamente tecnológico da energia no nosso país, né? Este congresso, por exemplo, tem sido, penso eu, pelo que eu pude avaliar e do que eu vi, um incentivo para a regularização, não só a produção, mas a regularização do sistema de energia. Veja que trouxeram não apenas empresários, mas trouxeram os membros da Comissão de Minas e Energia, do Senado, da Câmara, né, para discutir esses temas. É um tema que merece discussão permanente, porque é um também dos fundamentos para o desenvolvimento do país. A falta de energia, nos seus mais variados setores, dificulta toda e qualquer atividade empresarial e de desenvolvimento do país. E o senhor foi um grande defensor da iniciativa privada e dos investimentos no Brasil. Hoje, 2026, se o senhor tivesse que conversar com um investidor internacional em potencial interessado em investir no Brasil, como é que o senhor apresentaria as vantagens do país para um investidor de fora, presidente? Eu diria para o investidor estrangeiro o seguinte: olha, para investir no país, porque o nosso caminho é a garantia dos contratos, que é a coisa que mais preocupa o investidor estrangeiro. Ademais disso, nós estamos tendo uma legislação muito adequada para o investidor nacional e estrangeiro. Você toma o caso da reforma trabalhista, que houve pequenas modificações, mas só para ter ideia, isto vai para o nosso investidor estrangeiro. Quando foi promulgada a reforma trabalhista no meu governo, para se ter ideia, o número de reclamações trabalhistas caiu pela metade. Não porque houvesse digamos assim, uma eventual agressão à classe trabalhadora. Ao contrário, a classe trabalhadora compreendeu o que você precisa no país é harmonizar essas duas classes produtivas do país, empregado e empregador. A reforma trabalhista fez precisamente isso quando estabeleceu a prevalência do acordado sobre o legislado, ou seja, se setores acordarem uma determinada matéria, prevalece sobre o legislado. Se não acordar, volto a dizer,
prevalece o legislado. Acho que este tópico da reforma trabalhista foi um grande avanço para uma certa tranquilização dos investimentos do Brasil. O senhor falou de uma reforma administrativa silenciosa que o senhor realizou, eliminando quase 61 mil cargos. Hoje temos o problema, aparentemente crônico, do desequilíbrio das contas da Previdência. Como enfrentar isso, presidente? Sabe o que acontece? Que Previdência é uma coisa curiosa. Com o aumento da possibilidade etária, né? Você vê, há 50 anos atrás, as pessoas faleciam aos 60 anos. Hoje a tendência é ir a 100 anos. Então, lamentavelmente, nessa coisa da reforma da Previdência, a cada certo período você tem que ter uma nova reformatação da Previdência. Eu não tenho dúvida disso. Considerando-se o aumento da expectativa de vida. Claro, porque uma coisa é você se aposentar aos 55 e morrer aos 60, 65. Outra coisa é aposentar aos 55 e durar até os 100 anos. Presidente, uma última pergunta. O senhor defendeu, na sua fala agora, explicou a evolução histórica da atividade econômica do setor público, chegamos à privatização. Já privatizamos o suficiente? Precisamos avançar ainda mais nisso? O que o senhor acha, presidente? Isso depende de estudos, naturalmente, a serem feitos, talvez episodicamente, pelos vários governos. Mas vários setores foram privatizados, outros tantos poderão vir a sê-lo. Eu não me atreveria a dizer quais deverão ser privatizados, mas é claro que a cada momento os setores competentes do governo examinarão, olha, vamos entregar essa tarefa pública para esse setor, como aconteceu ao longo do tempo. Você viu o brevíssimo histórico que eu fiz da administração pública, em que o ápice, digamos assim, da administração pública chegou ao ponto de privatizar, depois de passar por empresa pública, economia, autarquias, né? Depois das concessões, autorizações, chegou-se à conclusão que as privatizações eram importantes para a governabilidade do país. Presidente, eu agradeço. É um pedido muito rápido. A preferência, o preferido dos nossos leitores da Forbes é uma seção chamada Frase do Dia. É uma frase motivacional, uma frase relevante. Eu pediria que o senhor dissesse uma frase motivacional, uma frase que o senhor ache relevante para os nossos leitores da Forbes. Otimismo em relação ao Brasil. Você sabe que, sem embargo, de uma eventual crise que possamos, num dado momento, viver, passamos uma leve crise agora. Quem conhece a história do Brasil verifica que nós superamos todas as crises. E ao superarmos as crises, nos desenvolvemos. Vou dar um exemplo muito rápido para você. Você sabe que há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, na questão da telefonia, por exemplo, Sim. Você se inscrevia para obter um telefone, levava 2 anos para receber, e quando recebia, comemorava. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Se colocava telefone na declaração de imposto de renda, presidente. Pronto. Você vê que o Brasil, apesar de tudo, se desenvolve. Então, otimismo, eu diria que o Brasil, pelas suas condições, não vou me estender aqui, mas das águas doces que o Brasil tem, das terras agriculturáveis, ainda é o país do futuro. Presidente, agradecemos muito a sua participação aqui na Forbes. Prazer. Este foi o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, Powered by Forbes, edição 2026. Muito obrigado.